Bem-vindo, bem-vinda a essa parte super interessante do Instagram lucrativo. Também é um módulo dentro de uma formação que eu tenho, que é o conteúdos lucrativos, que é uma parte em que você precisa entender como gerar conteúdos realmente relevantes para o seu Instagram, tá? Então eu vou compartilhar com você essa estrutura, pronto, que é do calendário. E aqui o calendário, esse calendário que você tem acesso, é um calendário de conteúdo genérico. Então, ele é um calendário geral para todo tipo de nicho. Eu vou pular a parte de produto físico, porque eu não estou trabalhando com produto físico no momento, mas se você trabalhar, já está aqui a estrutura para você. E vou aqui para Reels, Stories e Serviços. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, ver o dia da semana que você está, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou na segunda-feira. Então, aqui, ó, eu já dei o meu Ctrl C e eu vou para o chat GPT abençoado, que tem que funcionar. De vez em quando, gente, o chat GPT dá um bug, né? Então, eu vou abrir a aba do chat GPT, prontinho. Só confirmem se vocês estão visualizando o chat GPT certinho para mim, por gentileza. E aí, aqui no chat GPT, você vai dar um Ctrl C. Então, você vai aqui, deixa eu só visualizar, Não, Ju, não certinho. está aparecendo para gente. Ok, deixa eu colocar aqui novamente. Foi? Certinho? Sim, sim. Então, eu venho aqui no chat GPT e vou dar o Ctrl C. Então, antes aqui até tem um comando que ele não estava funcionando, eu coloquei que eu estava decepcionada com o chat, né? E eu estou pedindo para ele assim, ó, faça para um especialista de posicionamento. Me dê a sugestão de Reels conforme o seguinte: eu preciso que ele haja como um especialista de posicionamento. Então, o principal é aqui ele agir como um especialista de posicionamento. Quero passo a passo com ideia nichada que vai viralizar, agregar conteúdo na seguinte solicitação com o profissional citado. Ainda vou colocar aqui, gente. Especialista em imagem e posicionamento. Pronto. Crie um Reels curto, informativo. Então, observa que essa parte aqui é literalmente o que ele copiou daqui, tá bom? Então, você só vai copiar e colar. Tanto que a mesma estrutura aqui, ó, que ele copiou aqui igualzinho. E agora, eu vou dar o Enter e entregar aqui para Deus abençoar o chat e ele fazer o que tem que ser feito, né? Que é justamente estruturar. Ele até colocou, citou aqui, o mentorado meu, que a gente já utilizou bastante o chat juntos para construir a mentoria dele. Olha como ele tem essa memória de fato, né? Então, aqui ele já fez um Reels para mim. Ó, 3 sinais que seu posicionamento profissional está desatualizado. Olha que legal, até eu me interessei, muito bacana. Comece com um gancho visual e verbal atraente. Exemplo, você sabia que tal coisa? E aí ele vai construir aqui, ó, certinho, o passo a passo, já com texto. Ele coloca tipos de música para você utilizar. Aí olha que interessante para você aprender a usar com o chat, tá bom? Aí você vai colocar assim: não sei usar o CapCut. Aproveite essa estrutura que você me deu e ensine o passo a passo de como fazer essa montagem de Reels no CapCut, justamente para essa estrutura acima. Então, observa que eu fui no calendário, copiei uma dica, uma orientação generalizada de conteúdo, e dentro do chat eu vou especificar o nicho. Por quê? Como eu faço conteúdo para muitos profissionais, o calendário ele é aberto para muitos profissionais. Então você precisa ir no chat GPT para subnichar. E quando ele te der a estrutura do Reels, você pode colocar esse prompt. Prompt é o mesmo que comando, para quem não conhece a linguagem. Aproveitando a estrutura, ensine o passo a passo de como fazer essa montagem de Reels no CapCut. Eu vou colocar até aqui, no aplicativo de vídeos. Para quem não conhece, é um aplicativo de vídeos CapCut. Ainda vou acrescentar versão gratuita.
Observa que o chat é um bot, um robô. Então, quanto mais informações você fornecer para ele, vai ser mais interessante, tá? Ele vai conseguir te ajudar melhor. Então, ó, ele vai agora simplesmente baixar. Então, te dar toda a versão, ó, passo a passo, para você construir, olha, colocar legendas animadas, ó, efeito de texto, adicionar música de fundo. Então, você já tem todo o passo a passo. Você sabia que o chat GPT fazia isso? Olha que bacana, né? Tá vendo como conteúdos lucrativos é bem útil, você aprende tudo. E aqui ele coloca, olha, todo o passo a passo. Chamada para ação, exportar o vídeo, publicar no Instagram. Muito legal, gente. Ele dá tudo aqui, ok? E agora eu volto. Vamos imaginar que eu esteja na terça-feira agora. Agora eu não vou usar o chat, vou usar só se for necessário, mas era isso que eu queria mostrar para você. E eu vou te agora mostrar como eu pego tudo de uma forma genérica e capto para minha realidade, tá? Exemplo: stories de bastidores. Compartilhe uma sequência de stories mostrando o bastidor do seu trabalho. Gente, o que mais vende na internet são bastidores. Se você parar para pensar, o conteúdo da televisão brasileira que mais vende, que tenha nossas maiores campanhas publicitárias é o Big Brother, porque as pessoas querem ver os bastidores dos outros. Então, esse é um conteúdo, o behind the scenes, né? Atrás das cenas. É o conteúdo obrigatório para o seu Instagram. Mostre os bastidores. Ju, eu não sei fazer isso. Simplesmente deixa o celular lá rolando. Inclusive, a Gabriela, que trabalha tanto como afiliada quanto com doces especiais aí de fazenda, né? A nossa fazendeira de Goiás, ela aprendeu a fazer isso e, nossa, funciona demais. Ela coloca o celular, deixa rolando ela fazendo os doces, tira o som. Você pode até colocar uma música se você quiser no fundo, se você não estiver falando, e você deixa lá e as pessoas vão simplesmente olhando seus bastidores. Funciona demais, tá? Quarta-feira, Reels de tutorial. Gente, esse tutorial passo a passo, as pessoas querem muito aprender a fazer tutoriais. Muito, 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 muito. As pessoas têm verdadeira paixão por aprender a fazer as coisas no Instagram. Tanto que os conteúdos que viralizam muito são os de receita passo a passo, onde você vai filmando e você vai mostrando ali como você fez aquilo e a pessoa vai visualizando, tá? Nós estamos agora aqui na quarta-feira, ó, que é um tutorial de uma estratégia, uma abordagem, alguma coisa que você vai ensinar. Ou que você pode mostrar que você faz. Por exemplo, eu estou pegando aqui nos meus stories, tá já no arquivo de stories. Então, aqui eu fiz, aqui, ó, mostrando como é a estruturação da minha mentoria. Então, olha que story maravilhoso, olha que Reels maravilhoso, onde você mostra o que está acontecendo, você mostra ali um bastidor do encontro e você mostra a estrutura. Ó, aqui eu estou explicando nos stories o que está acontecendo. Olha que a estrutura. Agora eu vou mostrar a estrutura. Isso aqui, gente, é uma gravação de tela. Pode ser tanto conteúdo de Reels, pode ser conteúdo para stories. Então, se você tem alguma coisa que você queira mostrar de estrutura do seu trabalho, alguma coisa que você oferece para o cliente, um portfólio que você ofereça para o cliente, um diferencial, um arquivo, um e-book, uma área de membros, tudo isso vocês podem filmar e mostrar para a audiência de vocês, tanto no formato de Reels, quanto no formato de Stories, para as pessoas entenderem o que é o trabalho de vocês. Aliás, eu vendi uma mentoria com mostrando essa estrutura, que a pessoa falou, cara, incrível esse Notion que você tem de acompanhamento, porque são pouquíssimos mentores que usam, tá? Um outro tipo de conteúdo para vocês usarem é o conteúdo de quebra de objeção. Então, essa quebra de objeção é você explicar possíveis nãos na contratação do seu trabalho. E você já vai ali no story explicando, pontuando coisas. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou pegando quem está no ao vivo aqui enquanto eu gravo, mas eu tenho Gabriela aqui logo na câmera ligada, né?
Então, vamos imaginar que a Gabriela, que trabalha com afiliadas, a afiliada vira assim: nossa, eu tenho medo, que é uma coisa que elas falam muito, tenho medo de trabalhar na internet. Elas falam isso bastante. Você vai gravar um story já falando. Se você estiver bem emocionalmente, se você quiser desenvolver essa habilidade, você olha para a câmera e fala. E para você que tem medo de trabalhar na internet, saiba que não existe saída. Hoje tudo é internet, todas as lojas estão na internet, todas as pessoas estão ali acessando o tempo todo, nem que seja o WhatsApp. Então eu te convido a fazer parte desse movimento. Pronto, você está ali no story quebrando uma objeção. Deu para entender? Ju, eu não estou segura para olhar para a câmera, eu não estou seguro para olhar e para desenvolver. Todos os meus mentorados estão. Mas se você não tiver nessa vibe nesse momento, ou assim como eu, nossa, tô andando tão bagunçada aqui em casa, tão sem paciência de me arrumar, que aí eu nem vou olhar para a câmera. Eu estou fazendo em slides, em templates. Se vocês observarem, eu estou utilizando template direto. Olha, gente, eu pego a imagem. Juliana, como é que você faz isso? Eu pego a imagem do Pinterest e coloco o texto. Fica chique. Olha, gente, que coisa mais chique esse story. Simplesmente eu colocando. Estou gravando os meus cursos novos, aí vem o CTA. Mostra um bastidor, ó, eu de Dona Florinda hoje, só para marcar a maquiadora, e coloca aqui o CTA. Para ter acesso ao curso completo, comente a palavra network. Para o outro curso ao vivo, comente eventos. Pronto. Não estou aparecendo. Não estou aparecendo. Aqui, gente, isso aqui é interessante, tá? Vai chegar um momento aqui do calendário que vocês vão ver que tem conteúdo de conexão. Então, aqui sou eu no domingo, né? Foi domingo ou foi feriado? Foi sábado ou domingo isso aqui. Eu tava com a minha irmã e minha filha no sala de jogos que tem aqui na minha cidade. Então, a gente escolhe jogos de tabuleiro e mostrei isso aqui. Vocês não têm ideia quantos comentários a gente recebe dizendo: nossa, que lugar legal! Nossa, que bacana! Então, esse não é um conteúdo focado para vender, é um conteúdo de conexão. Para o seu Instagram não ser insuportável e o tempo todo você está tentando empurrar alguma coisa para alguém, que isso também não é legal. Captaram? Então, vocês podem também introduzir esses bastidores, mostrando o dia a dia de vocês para as pessoas conhecerem. Então, vamos lá. Falamos da quebra de objeção, vamos falar agora sobre o Reels de dúvida frequente. E aí eu tenho que abrir o Instagram, não tem jeito, eu vou abrir para vocês o Instagram da doutora. Cadê ela aqui? Só abrir para vocês. Então, eu vou abrir aqui o Instagram, eu tenho que abrir o Instagram dela, que é a doutora Miriane Ferreira. Não tem igual, gente. Que Instagram maravilhoso. Tá batendo quase 2 milhões de seguidores. E se vocês olharem a estrutura, gente, nem social media essa mulher tem. Com quase 2 milhões de seguidores. Olha aqui. Ela sim, olha o que é o Instagram dela. Ela simplesmente segue um padrão onde ela faz uma caixinha de pergunta. É óbvio que as caixinhas de pergunta dela são com certeza coisas que ela já vivenciou na carreira dela de advogada. Só que são coisas também que eu acho que ela meio que inventa e dá uma pimentada. Porque tem umas coisas, se bem, né, que tudo pode acontecer no mundo, mas tem umas coisas muito absurdas. Tipo, vou clicar aqui em qualquer um. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Não vou nem ler. Eu abro qualquer uma, já abriu esse aqui, ó. E aí ela explica. E é lógico que tem aqui um monte de comentário das pessoas. E ela vende que nem água, gente. Ela vende o quê? Tá aqui logo fixado. O livro dela, que é o Legalmente Informada, e tá logo aqui também no link da bio. E o que que é esse Instagram? Juliana, por que que você está mostrando esse Instagram? Porque eu estou mostrando para vocês Reels de dúvidas frequentes da audiência. Eu, inclusive, me comprometi com a minha atual gestora de projetos que eu faria isso, esse tipo de conteúdo, que eu já fiz um dia na época que eu era afiliada. Gente, eu fazia isso direto e convertia muito, eu vendia muito como afiliada, fazendo perguntas, tirando dúvidas que a audiência tinha no dia a dia, mas eu posso responder a própria caixinha de pergunta, entendeu, gente? Com dúvidas que você queira responder.
Você olha para a câmera e responde, acabou. Tem vezes, eu nem sei se ela coloca ou não legenda, eu só sei que eu fico fascinada por esse Instagram dela, porque quase 2 milhões de seguidores e é simplesmente a mesma estrutura. Você vê, não tem social media, não tem nada, ela simplesmente responde. Então, é isso aqui que eu tô te falando. Começa a fazer, responder essa caixinha de perguntas de dúvidas frequentes da sua audiência que vai dar certo. Uma outra orientação de conteúdo para vocês fazerem tanto Reels quanto Stories, é os dois, tá, gente? Reels e Stories. São histórias de clientes satisfeitos. Se você for olhar no meu Instagram, vocês sempre vão ver que eu tô colocando depoimento, que eu estruturo. Tanto, ó, vou até abrir, e não foi nem de propósito, mas é com tanta frequência que eu faço isso, não tem como não fazer. Porque, de fato, é assim que a gente cresce, que a gente desenvolve. Então, aqui tá os meus stories. Deixa eu abrir aqui, que eu tô ao vivo. Ah, ele não vai abrir o story porque eu tô ao vivo. Mas eu posso ver através do arquivo. Aqui. Então, ó, por exemplo, aqui. Olha como é fácil. Agora, recente, eu postei que eu recebi esse depoimento sobre o meu trabalho. Então, tá aqui uma pessoa falando. Lembra que falei com você no primeiro evento que eu fui seu, que foi o melhor network que eu já tinha ido, que a entrega era realmente superior. Então, aqui é um depoimento, gente. Isso aqui eu estou colocando o depoimento de uma pessoa, simplesmente o print. Não queria aparecer, eu não queria falar nada. Então, eu peguei uma imagem que eu acho bonita do Pinterest e coloquei aqui o print, inseri a imagem, tá? E pronto, aqui está o depoimento. Então, histórias de clientes que te admiram, que deram algum depoimento positivo sobre o seu trabalho. E, finalmente, um Reels de dicas de autoaperfeiçoamento. Inclusive, engraçado como a vida é, que às vezes a gente para de fazer as coisas, né? E teve uma época que isso foi há uns 3 anos atrás, eu orientava muito as pessoas sobre livro. Então, eu fazia muito conteúdo de livro. Sempre gostei, né? Fui professora uma vida, e isso dava muito certo. Então, se você tiver orientações sobre livros da sua área, livros que você indica, correlacionados, às vezes eu dou orientação de música, de programação, tipo esse próprio jogo, Casa de Jogos, que na Casa de Jogos, gente, é casa de jogos de tabuleiros, né? Infantil, adolescente, adulto, que eu adoro, são tabuleiros estratégicos. É, as pessoas gostam muito, tem como dica de lugar. Então, você pode oferecer dicas de lugares para as pessoas frequentarem, dicas de objetos interessantes para elas comprarem, que esteja relacionado com o seu nicho, com a sua vivência ou com temas que interessam a sua persona. O que as pessoas mais gostam? Elas gostam de dar opinião. As pessoas amam dar opinião sobre tudo. Então, um tipo de CTA que dá um conteúdo lucrativo, um conteúdo de Reels lucrativo, é assim: qual a sua opinião sobre esse assunto? E aí você olha para o Reels, você diz assim: tal coisa, tal coisa, tal coisa, da sua área, do seu nicho. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então você sempre pode finalizar o seu Reels com uma pergunta. Por exemplo, eu tenho visto muitos Reels de estilo de vida americano, por interesse próprio, não profissional. Tem profissional também no meio disso, mas interesse próprio. E aí, no final, eles sempre perguntam: e aí, o que você achou? Você acha melhor o Brasil ou os Estados Unidos? Gente, eu acho que eles não estão nem aí para o que a gente acha. Tipo, eu acho melhor os Estados Unidos. Aí ele vai dizer, então tá, eu vou arrumar minhas malas agora e vou embora. Eu acho melhor o Brasil. Então tá, eu vou largar os Estados Unidos e vou agora para o Brasil. Claro que não, né? Então, a minha opinião pouco importa, só que engaja muito, né? O que você pensa dessa situação? Coloca alguma coisa do seu nicho bem polêmica e pergunta, o que você pensa sobre isso? E aí vocês vão ver gerar realmente, né, um conteúdo ali. Então, vamos aqui mais ideias de Reels e Stories. Gente, são muitas ideias, eu estou estruturando elas passo a passo com vocês, tá? Depoimento de cliente satisfeito, que eu já tinha dado, então você tem que ter isso continuamente, inclusive aqui no feed. Direto no feed, depoimento de cliente satisfeito, tá? Destaques de resultados específicos. Por exemplo, o que é isso específico?
Olha aqui que interessante. No nosso faturamento, aumentou 30% depois de implementar tal coisa. Eu emagreci tantos quilos depois de fazer. Eu melhorei tantos por cento no meu tratamento. Eu fechei tantos clientes a mais depois de ter contratado isso. Então, essa parte de número, de mensurável, também vende bastante, tá? Quarta-feira aqui, uma sugestão de histórias de transformação. Gente, não precisa necessariamente ser de um cliente seu, tá? Não precisa. Me dá um exemplo aí de alguém que queira usar para o seu nicho, por favor, alguma coisa. Seu nicho, que eu vou usar o chat GPT agora. Falem um nicho, escrevam para mim, por gentileza, um nicho para eu utilizar no chat GPT. Escrevam aí um nicho, gente, senão eu vou pegar aqui aleatório. Vou usar aqui terapia, tá bom? Que tem terapeuta aqui no ao vivo. Então eu vou usar aqui a terapia. Então eu vou abrir aqui um novo e vou colocar assim. Olha que interessante. Então, se eu for olhar para cá, é uma história de transformação. Mas vamos imaginar que eu não queira necessariamente colocar história de transformação minha, de um cliente meu, alguma coisa assim. Então, eu posso vir aqui no chat GPT e colocar assim, ó. Haja como uma terapeuta sistêmica. Ela quer fazer um conteúdo de stories no Instagram sobre uma história de superação. Vou escrever a história certinho. Gente, eu penso muito rápido, aí ele não me acompanha aqui. Ok. Me dê uma ideia vinda de filme que teve a psicologia, a terapia como ponto de transformação. Quero contar essa história. Agora vem, como dizia minha avó, pulo do gato. O mais importante, faça a sequência passo a passo em 5 slides de stories, me indicando as imagens que devo usar. Olha só, vamos ver se o chat GPT vai pegar essa. Pronto, eu sabia, gente, que ele ia dar Gênio Indomável, eu ia até falar. Uma excelente ideia seria usar como inspiração o filme Gênio Indomável, onde a psicologia e a terapia são fundamentais para a transformação do protagonista. Aqui está uma sequência de 5 slides de stories baseado no filme, e ele já te dá a sequência, como você tem que fazer, ó. Você copia e cola o texto e a imagem. Aí, Ju, onde que eu vou pegar essas imagens? Eu venho aqui no Pinterest, que é a mistura do inglês com o sotaque paraense, o Pinterest. Eu venho aqui e coloco. Copio a imagem que ele está me sugerindo. Venho aqui, ó, na lupinha. O Pinterest tem de tudo, porque eu procuro tudo para tudo quanto é tipo de cliente. Aí eu venho aqui na lupinha, deixa eu só atualizar ele. Pronto. Agora abriu. E eu colo, ó, e dou Enter. Pronto. Ele já encontrou. Uma pessoa sozinha, com olhar distante, talvez sentada em um banco ou um ambiente reflexivo. Tá aqui, ó. Várias pessoas sozinhas. Se eu quiser, o Pinterest é o contrário do chat GPT. Quanto menos informação você dá, mais você consegue. Então, aqui, ó, uma pessoa sozinha com olhar distante. Vai abrir imagens melhores, ó. E aí você, no próprio Pinterest, você já acha as imagens e você copia e cola aqui e você já tem, ó. Pronto. Essa história te lembra algo? Todos nós temos um potencial incrível à espera de ser libertado. A terapia pode ser o caminho para a transformação. Está pronto para começar a sua jornada? Então, ele já colocou até o CTA aqui para você. Olha só que incrível. Então, o chat GPT te dá toda essa estrutura, tá? Então, a gente está usando o calendário e como o chat GPT pode nos ajudar a montar todo esse calendário. Então, vamos continuar. Certificações e credenciais.
Certificações específicas do seu setor mostram que você é especializado em habilidades especializadas, né? Em competências especializadas. Então, é sempre bom você estar mostrando os seus certificados, suas certificações, estar falando sobre isso. Quem acompanha a minha jornada, quem acompanha os meus presenciais, sabe que eu sempre estou falando, sempre. Eu sou mestre de administração, eu tenho MBA em finanças, eu passei em 8 concursos, eu fui coaching durante 13 anos, sou formada numa formação presencial. Isso não é para aparecer, isso é para que, de fato, você tenha uma autoridade diante das suas certificações. Usar linguagem clara e direta. Evitem, especialmente médicos, pelo amor de Deus, eu tenho muita gente da área médica na minha mentoria sempre, vocês são muito complicados, muito. Então, evitem coisas muito especializadas, as pessoas não entendem nada, tá bom? Igual uma aula que eu tava dando, e aí eu tava dando essa aula, e eu arrasando lá, empolgada, né? Vocês sabem quando eu me empolgo, e eu explicava, e achando que eu tava assim. Aí eu, gente, alguma dúvida? Aí a pessoa levantou o dedinho, eu tenho uma dúvida. Qual é? O que é CTA? Aí eu, ai, eu me senti péssima. Por quê? Eu, como professora, tenho que todas as vezes explicar. Gente, o CTA, que é Call to Action, que é chamada para ação. É você chamar as pessoas para ação. Então, o erro foi meu de usar uma linguagem técnica. Se eu for usar todos os jargões técnicos do marketing digital, vai ficar, né, uma luta aqui, gente. Vai ficar toda uma situação para vocês entenderem, quando na verdade, quanto mais simples eu falar, mais eu vou vender e mais o meu conteúdo vai ser lucrativo, que é o tema da aula. Finalmente, atendimento e requisitos legais você pode falar também. E depoimentos autênticos, né? Para você evitar exagerar, evitar alterar as coisas. Coloque as coisas como elas são de fato, para que você realmente venda bastante, para que seja lucrativo. E aí, o feed. A gente estava falando de stories, agora a gente vai falar de feed. Compartilhe dicas valiosas, mostre estudos de caso, mostre perguntas e resposta, mostre ferramentas ou recursos. Vocês estão observando que é a mesma estrutura, só que no feed. Aqui é o que não tem no Story nem no Reels, que são collabs com especialistas. Essas collabs é um conteúdo altamente lucrativo que você pode vender bastante através de lives. Você pode fazer. Dicas práticas, inspiração, motivação. Eu vou mostrar exemplos reais no meu feed, tá? Apresentação de serviço, sessão de pergunta e resposta, a gente já viu. Demonstrações ao vivo de como as coisas funcionam. Agora no Instagram eu estou fazendo isso. Se eu olhar agora para cá, para o meu Instagram, tem gente lá. Chat GPT ouro. As pessoas estão lá comentando, tá? Estão lá ao vivo no meu Instagram comentando. Conselhos relacionados ao serviço, bastidores dos processos, sessões estratégicas que você está fazendo com o cliente também você pode mostrar. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática esse conteúdo no Instagram, como que eu trabalho no feed, para vocês verem literalmente aqui na prática como que eu faço. Então, aqui, por exemplo, o que que é isso que está fixado? É um diploma. Esse é o quadro da Jornada da Honra, que é um prêmio, é o maior prêmio da Eduz, que é o infoprodutor que tem zero reembolso, zero reclamação, né? Que os alunos aí estão muito satisfeitos com o trabalho, os clientes, então é a Jornada da Honra. E aqui eu mostro os bastidores, olha, deu ganhando prêmio, deu conquistando prêmio, então aqui tem conteúdo de bastidor e tem a certificação. E aqui é literalmente mostrando com o meu olhar isso que é interessante, gente. Quando eu entrei aqui, eu fiz questão absoluta, quando eu entrei nesse corredor e sendo aplaudida, eu fiz questão absoluta de não filmar. Então, eu passei por isso, mas essa filmagem que vocês estão vendo foi outra pessoa que filmou e eu pedi para ela, tá? Você tem que ser estratégico. Aqui eu já estava até subindo no palco, aqui. Eu já estava até lá no palco. Aí eu mostro o reconhecimento, ó, maior índice de qualidade da Eduz, mostro a placa, que é aquela parte de certificação, e mostro que eu no palco, ó, diante aqui, tinham 5 mil pessoas nesse evento. E mostro aqui toda a estrutura, então mostre também a sua jornada, tá? Aqui é uma parte de conteúdo, e aqui também tem estudo de caso, onde eu coloco um depoimento. Aqui é um depoimento. Quando eu falo de estudo de caso, deixa eu mostrar para vocês um carrossel, tá aqui, ó.
Fernanda Godinho. Estudo de caso. Eu explico como, olha como que ela me contratou. Essa aqui era a imagem dela do Instagram. Essa era a imagem dela que ela dava palestras. Ela colocava essa foto. E a que ela usa hoje, olha a diferença. Aí eu explico o que que aconteceu com o processo dela. Coloco o antes, o feed dela era esse, gente. Mostro ela atualmente, né? Outra pessoa. Mostro o depoimento dela, ela dando orientações, dando certificações sobre a mentoria, explico o que aconteceu e concluo com o CTA. Então, tudo isso que está no calendário que vocês têm, vocês vão ver aqui no feed. Aqui são notas de jornal, ó, outra Jornada da Honra, né? O jornal aqui falando sobre Jornada da Honra, etc. Os de conteúdo, os de comprovação de resultado, você tem que ter também. Quebra de objeção, esse aqui é um quebra de objeção, onde eu estou falando que a metade do ano já foi. Aí eu mostro coisas que aconteceram comigo aqui. Gente, parece que foi, olhando agora, parece que faz 5 anos que eu vivo esse um ano de tanto de coisa que eu fiz. E aqui, na legenda, eu quebro a objeção, dizendo que dá tempo ainda de fazer as coisas, porque metade do ano já foi. Então dá tempo de fazer. E assim por diante, ó, mais estudo de caso, vocês vão ver todo o conteúdo que tem aqui, vocês vão ver no meu feed, porque eu realmente coloco em prática. E para finalizar essa parte de estrutura, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante, que eu quero que você enfie de verdade na sua cabeça, na sua mente. Você tem que saber isso. Viralizar é diferente de fazer um conteúdo que vende. Quantas vezes vocês já olharam um meme que estava com 20 milhões de visualizações, riram do meme e passaram? Você olha, ri e passa. Olha, ri e passa. Olha, ri e passa. Gente, o que que adianta isso? Isso é ego. É ego. Você ter um conteúdo que tenha muita visualização é maravilhoso. Eu tenho, você vai ver visualização minha ali de 207 mil, de 15 mil, 18 mil, 25 mil, 50 mil, 30 mil, de 500, de 600. Você vai ver de 1.100, você vai ver de tudo no meu Instagram. Mas o que interessa é a pessoa olhar o seu conteúdo e falar: cara, gostei, vou comprar, vou contratar, vou indicar. É para isso que a gente tem o Instagram. O conteúdo lucrativo é aquele que te posiciona de uma forma que a pessoa diz: nossa, tá valendo a pena isso aqui que ela tá cobrando, achei interessante, gostei. Certo? Dúvidas você coloca ou no grupo, se você é aluno da mentoria Posiciona, ou se está no programa de formação. Se você não for e tiver acesso a essa aula, coloque em prática, pode me marcar no Instagram para eu dar uma olhada no que você está fazendo, eu, minha equipe, e comenta aqui embaixo na aula, nessa gravação, o que você achou da aula, o que você achou mais interessante, que você vai aplicar de imediato. Até a próxima!